Bom, prosseguindo na página 32 da revista digital aí que eu coloquei para vocês, eu coloquei uma pergunta, teve até um erro de digitação aí do porquê, né? Por que a Assembleia de Deus não é arminiana? Eu vou dizer para vocês por que a Assembleia de Deus não é arminiana, de forma simples, ok? Talvez em 10 minutos, talvez até menos, vocês vão discordar do arminianismo. Porque arminiano, ele é um protestante. E eu não sou protestante. Armínio era um protestante. Se você segue Armínio, você é um protestante. Essa é a confusão do Silas Daniel. E de outros. Estão achando, bom, Armínio também, ele era tão discípulo de Calvino, todos saíram da Igreja Católica, ela é a nossa mãe. Essa é uma armadilha tremenda. Nós não somos arminianos, e dizer que nós somos arminianos é preparar o caminho para a nossa queda. Bom, eu coloquei alguns trechos aí de Armínio, extraído do livro, ok, da CPAD, né, sobre os escritos de Armínio. Não era nem para ter traduzido, porque nós não somos arminianos. Você vai discordar do que está escrito aqui. E isso daqui, qualquer calvinista que tenha um pouquinho de inteligência, ele acaba totalmente com os seus argumentos quando pega esses escritos aqui de Armínio. Porque Armínio, ele contradiz o que a Assembleia de Deus prega, que é o livre-arbítrio. Pois bem, vejamos. Bom, então no volume 1, página 231, Armínio diz: esta é a minha opinião a respeito do livre-arbítrio. Em sua condição primitiva, antes do homem pecar, tendo vindo das mãos do Criador, o homem foi dotado com uma porção de conhecimento, santidade e poder, para capacitá-lo a entender, estimar, considerar, desejar e fazer o bem, de acordo com o que lhe foi dado como missão. Aqui, resumindo, né, quando Deus criou, o homem tinha livre-arbítrio para fazer o bem. Agora preste atenção. No entanto, ele não podia realizar nenhum desses atos, exceto com o auxílio da graça divina. Ótimo. Mas em seu estado de descuido e pecado, o homem não é capaz de pensar, nem querer ou fazer por si mesmo o que é realmente bom, pois é necessário que ele seja regenerado. O que Armínio está dizendo? Ele está dizendo que você só tem livre-arbítrio, tá bom? Quando você é regenerado, quando você aceita Jesus. Então nós vamos tratar do problema do homem sem Jesus, para analisar o livre-arbítrio do homem sem Jesus, que é o foco de Armínio, tá bom? Ele está dizendo o seguinte: depois que o homem aceita Jesus, ele tem livre-arbítrio, mas antes ele não tem livre-arbítrio. O homem sem Jesus não tem livre-arbítrio. Ele prossegue: ele precisa ser regenerado e renovado em seu intelecto, afeições e desejo, em todos os seus poderes, por Deus em Cristo, por intermédio do Santo Espírito, para que possa ser corretamente qualificado para entender, estimar, considerar, desejar e fazer aquilo que realmente seja bom. Quando ele é feito participante dessa regeneração ou renovação, considero que, estando liberto do pecado, ele é capaz de pensar, de querer e fazer aquilo que é bom, mas não sem a ajuda continuada da graça divina. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: o homem, quando ele não aceitou Jesus, ele não tem livre-arbítrio. Logo, quem é que decide por ele? É Deus. Tá bom? E você sabe o que essa doutrina prega, de que Deus determina o destino do homem. Tá bom? Olha, desde que Adão pecou, então, no Antigo Testamento, todos aqueles exemplos, tudo que as pessoas fizeram, eles tinham o seu destino escrito por Deus. É isso que ele está falando, porque eles não tinham livre-arbítrio. Tá bom? Então vai para um problema central, é o próximo tópico que eu vou mostrar a vocês. Caim. Por que ele apresentou uma oferta desprezível e que Deus desprezou, rejeitou? Segundo esse pensamento, ele já nasceu em pecado, ele não tem livre-arbítrio, foi Deus que predestinou. É isso que eles falam. Ok? Eu me lembro até, a irmã falou que perguntaram a um calvinista: o homem que estuprou uma criança, foi Deus que predestinou? Ele falou: foi Deus que predestinou. Isso é para difamar o nosso Deus, irmão. Isso é a doutrina do inferno mesmo. Isso é para difamar o nosso Deus.
Bom, mas prosseguindo com Caim. Por que Caim, então, entregou aquela oferta ruim? Foi Deus que predestinou. Por que Caim não se arrependeu quando Deus o exortou, né, e ficou irado? Então, Deus que predestinou ele a não aceitar a proposta de Deus. Por que Caim matou Abel? Foi predestinado por Deus. Ou seja, quem é o responsável pelo pecado no mundo? O calvinismo é isso, irmãos. É claro que o calvinismo é um satanismo. Tá bom? E o arminianismo também entra nisso. Por quê? Porque ele diz que o homem sem Jesus, no caso Caim, tudo que ele fazia era predestinado por Deus, porque ele não tem livre-arbítrio. Ou seja, é um protestante disfarçado. Não é isso que a igreja ensina. A igreja ensina que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tá bom? Mas existe algo de bom dentro do homem? Claro. Tanto que o apóstolo Paulo diz que até os homens sem lei, tá bom? Eles têm dentro de si a lei da consciência. Por quê? Deus deixou dentro do homem uma consciência do pecado. E essa consciência, ela acusa ou defende o homem. E o homem usa o seu livre-arbítrio para dizer, olha, isso realmente é errado, a minha consciência está indicando, eu não vou fazer mais. Ou então eu vou continuar fazendo. O apóstolo Paulo disse na carta aos Romanos que até os pagãos, eles têm essa lei dentro deles, sem conhecer Jesus. Tá ok? Então, o homem tem algo de bom dentro dele? Claro que tem. Esse negócio de dizer que o homem não tem nada de bom dentro dele, como eu já mostrei por outros pontos, isso vem do inferno, irmãos. É para denegrir a imagem, né, da criatura de Deus. E mais, eu digo que essa doutrina, ela também coloca Deus como um Deus mal amado. Porque, segundo essa doutrina, nós que estamos aqui servindo a Deus, cantando louvores a Deus, nós fazemos isso porque Deus predestinou. Porque não teve nada na nossa vida em que nós falássemos do fundo do nosso coração por nós mesmos, olha, o caminho do inferno é realmente mau, e Jesus morreu, deixou o céu para morrer em meu favor, para me dar oportunidade de salvação. Eu quero honrar a obra do Salvador, eu creio nessa obra. Então, ou seja, isso não viria de nós, tá bom? Isso não viria de nós. E isso, irmãos, isso derruba uma talvez das mais belas doutrinas que eu sempre gostei de pregar. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu uma doutrina interessante. Qual é? É a doutrina do servo voluntário. Isso não combina com predestinação. O que é a doutrina do servo voluntário? De 50 em 50 anos tinha o ano do jubileu. Tá ok? No ano do jubileu, todos os escravos alcançavam liberdade. Mas tinha caso, está lá no livro de Levítico, em que ele dizia, olha, o senhor é tão justo, eu fui criado aqui na tua casa como escravo, aqui eu ganhei esposa, tenho filhos, melhor me é continuar te servindo do que sair pelo mundo peregrinando. Eu quero ser um escravo voluntário, tá bom? Então, para ele continuar como escravo depois do jubileu, então o seu senhor tinha que levar ele diante do juiz. O juiz furava a orelha dele para indicar, esse é um escravo voluntário. Ele já começa o novo ano a nova semana, 7 semanas até o ano do jubileu como escravo, mas porque ele é voluntário. E no Salmo 40, algumas traduções mudaram, mas Davi diz, as minhas orelhas furastes, tá bom? O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo, olha, eu sou um escravo voluntário, eu sou um servo voluntário. Tá bom? Eu decido ser um escravo voluntário. Eu não tenho capacidade de decidir por tudo. Decida por mim a partir de hoje. Essa é a simbologia do escravo voluntário. Isso não funciona na predestinação. Não existe escravo voluntário na predestinação, né? Ok? E para Armínio também não, porque o homem nunca decidiria isso. Ele só ganha capacidade de decidir depois que ele aceita Jesus. Mas então por que ele aceitou Jesus? Porque ele foi predestinado, é claro, porque ele não tinha livre-arbítrio. Isso está errado. Bom, eu comento em verde abaixo, veja o que eu escrevo, na página 33 agora. Armínio ensina que o homem, após o pecado, não é capaz de pensar, nem querer ou fazer por si mesmo o que é realmente bom, pois é necessário que ele seja regenerado. Está lá no livro da CPAD. Ou seja, ele afirma que o homem, após o pecado, perdeu o seu livre-arbítrio. E mais,
Se você procurar no YouTube, tem protestante, né, que acusa os arminianos, olha, vocês são sem lógica. Então, uma hora tem livre-arbítrio, outra hora não tem livre-arbítrio. E, na verdade, o que a Assembleia de Deus prega, o que sempre pregou, o homem tem livre-arbítrio sempre. O que existe depois do pecado é uma atração maior pelo erro. Mas a capacidade de dizer sim ou não, o homem permanece. Você pode perguntar para qualquer pessoa que se desviou em algum momento, né, a sua decisão de ir para o mundo, de seguir aquele caminho errado, isso aí foi uma decisão sua ou você acha que foi Deus que determinou? Qualquer pessoa vai dizer, não, isso foi uma decisão minha. Se chegar para uma pessoa e perguntar por que Caim matou Abel, você acha que aquilo foi uma decisão dele ou você acha que Deus que determinou que ele fizesse isso? Todo mundo vai dizer, foi a decisão dele. Se perguntar até para alguns protestantes que não acompanham esse debate doutrinário, ninguém vai dizer que Caim matou Abel por ordem de Deus, porque isso não faz sentido. Tá bom? Bom, eu prossigo no comentário. Esse ensino leva o intérprete a um tremendo abismo. Para entender esse abismo, recorramos a um personagem de destaque no Antigo Testamento, Caim. Segundo Armínio, ele não possuía livre-arbítrio, pois herdou o pecado de seus pais. Logo, Caim teria sido predestinado por Deus, primeiro para apresentar uma oferta inválida, segundo para rejeitar a proposta divina de fazer o bem, e por fim teria sido predestinado a matar o seu irmão Abel. Tudo isso teria sido predestinado por Deus se Caim não possuía livre-arbítrio. Mas, na verdade, a interpretação de Armínio deriva do erro de Agostinho de Hipona, quando este desenvolveu a predestinação das ações dos homens. Os três homens que são considerados os expoentes da interpretação da predestinação divina caem no mesmo erro, considerar que as criaturas escolheram o mal por ordem de Deus. Os três vão cair nisso. Agostinho de Hipona e Calvino, eles acreditam que os anjos e todos os homens, eles sempre escolheram, né, o caminho errado por ordem de Deus. Armínio, ele é uma heresia mais suave. Por quê? Porque ele diz o seguinte, olha, depois que você aceitou Jesus, você tem livre-arbítrio. Se você se desviar, você usou o seu livre-arbítrio para se desviar. Mas, enquanto você não tem Jesus, você não tem livre-arbítrio. Se você aceita Jesus, é porque você foi predestinado. É isso que Armínio está dizendo. Isso não é o que nós pregamos. E agora vocês vejam a cilada que nós estamos envolvidos. Porque a Assembleia de Deus diz que ele é arminiana, quando, na verdade, Armínio não pregava o mesmo que nós pregamos. Armínio, ele era um protestante. Então, a Assembleia de Deus não sabe o que ela é. Por isso que o Silas Daniel, ele, pelas suas palavras, ele diz, todos viemos da Igreja Católica, é o pensamento dele, né? Todos viemos ou de Calvino, ou de Lutero, ou de Henrique VIII, né, ou de Zwinglio, um desses quatro reformadores. Dos quatro, o menos herege é Calvino, tanto que ele disse que o culto aos mortos é paganismo. Já Lutero, Zwinglio e o rei Henrique VIII não. Só que Calvino, ele se tornou uma arma contra a Babilônia apocalíptica e uma arma contra ele mesmo, porque o calvinismo, ele não é lógico. Por quê? Porque se o culto aos mortos é paganismo, ele não poderia dizer que aquela igreja, desde o dia de Constantino, era a igreja de Deus. E ele disse isso. Tá bom? Ele disse isso. Na verdade, ele não tinha como dizer isso, porque quem pratica culto aos mortos, no primeiro segundo ele deixou de ser igreja de Deus. E fazendo isso por 1.200 anos, desde Constantino até Calvino, cerca de 1.200 anos, não, aquela não era a igreja de Deus. E sabendo que essa igreja, ela perseguia e matava igrejas diferentes, em especial igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido, então a Assembleia de Deus precisa acordar, precisa de alguém que ensine ela, né, na verdade, o que é essa doutrina que eles não sabem, tá bom? E esse pastor também, alguém precisa ensinar a ele o que é a doutrina da salvação. Porque se você prega a doutrina da salvação do livre-arbítrio,
e você muda para a predestinação, você está dizendo que o livre-arbítrio é heresia. Você está dizendo que todos os pastores que pregaram livre-arbítrio, que eles foram para o inferno. É isso que está sendo pregado. E isso é uma incoerência muito grande. Até porque ele fica na Assembleia de Deus. Ou seja, o que eu entendo é que a Assembleia de Deus, na verdade, esse tempo que ficaram aí sem estudar, formaram-se obreiros, tá bom? Que talvez fossem bons em literatura e arranjaram empregos na CPAD, como é o caso, né, desse pastor, tá ok? Jeremias do Couto, que trabalhou na CPAD, mas teologicamente ele não sabia o que estava pregando, porque se soubesse não falava uma coisa dessa. Se soubesse não falava uma coisa dessa. Se soubesse, ele não propunha uma mudança na doutrina da salvação, ok? Sabendo que essa é uma questão gravíssima. Esse é o tema mais importante da nossa vida, irmãos. Você mudar a doutrina da salvação, sabendo que nós estamos perto do fim, 10 em cada 10 cristãos fala isso. Aí você vai mudar a doutrina da salvação, acreditando que estamos próximo do fim, e sabendo que essa doutrina da salvação que estão oferecendo para nós, ela foi desenvolvida em 411 por um bispo, que ele era pagão porque acreditava em purgatório e praticava o culto aos mortos, e estava numa igreja pagã, que essa é uma das muitas heresias que essa igreja pregava, e além da idolatria e muitas outras coisas ruins, mas só de falar em culto aos mortos, que é um culto ao demônio, você não vai chamar essa igreja de Deus. Mas a Assembleia de Deus, adotando o calvinismo, automaticamente ela adota também que a Igreja Católica era a mãe, porque o calvinismo prega isso. E no final estarão apostatando da fé, porque essa é a doutrina da salvação. Isso eu considero assim fácil de ser visto. Mas a cegueira é muito grande. Eu não sei o quanto isso vai continuar crescendo na igreja. Tá bom? Mas eu vou completar só dizendo o seguinte, o que eu sempre falo: o anticristo vai bater palma para a teologia protestante. Por que ele vai fazer isso? Você veja, a teologia protestante, como eu disse, você pode pesquisar nos escritos deles, eles dizem que a Bíblia foi escrita no ano 600 a.C. e foi uma cópia de lendas pagãs. Pois bem, a partir disso o anticristo vai bater palma. Por quê? O anticristo vai dizer, então o monoteísmo, que surgiu lá nos dias de Abraão ou de Moisés, e essa é a crença, né? Então esse monoteísmo é toda uma invenção, porque é isso que eles querem dizer, que o monoteísmo é uma invenção. Esse Papa Francisco, ele chegou a dizer isso também. Ele falou que Adão e Eva é obra de ficção, que eles não existiram não. Aí o Vaticano, né, alguns mais tradicionais lá, não fala isso, não foi bem isso que vocês quiserem entender. Lembre-se, esse é um jesuíta. Tá bom? E homenageou Francisco de Assis, que foi um dos maiores inquisidores, um dos maiores matadores de cristãos. Tá bom? Só que o método de matar agora é diferente. É com a falsidade, com a doutrina falsa. E lembre-se outra coisa. Em 1965, a Igreja Católica traçou um projeto. Em 60 anos, unir todas as religiões e igrejas. Se cumpre agora em 2025. Olha, um passo eles estão dando para a união doutrinária. Porque se nós adotarmos essa doutrina nasceu com a Igreja Católica. Nasceu com os bispos pagãos deles. Tá bom? Então, isso daí é apostasia com certeza. Bom, faltando aí menos de 2 anos, né, o que nós podemos pensar? Nós podemos pensar que, infelizmente, isso tende a piorar. Infelizmente, irmãos, isso tende a piorar. Porque a cegueira espiritual, que Jesus Cristo disse que iria aumentar, né, o amor iria esfriar. Então as pessoas não têm amor pela palavra de Deus, não têm zelo pela palavra de Deus, não têm zelo doutrinário. Então esse mal vai aumentar, porque você vai ver pessoas como Jeremias do Couto, que eu tenho que dizer, não sabe nem o que é a doutrina da salvação das Assembleias de Deus, porque se soubesse, ele não mudava, tá bom? Então deixo aí essa palavra de alerta para vocês.